De volta aqui com o Lance Esportivo, vamos ver se agora a gente consegue cortar o contato com o Marcelo. Marcelo, bom dia, tudo bem? Dia, tudo bem? Me ouve? Agora sim, ouvindo o Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas já resolvido, Marcelo. Bom, eu falava, né, Marcelo, antes da gente fazer esse outro intervalo, que há tempos eu queria buscar o observatório para abordar algumas questões relacionadas, infelizmente, à realidade do nosso futebol. Eu acho que nesse momento, principalmente baseado no que ocorreu no último final de semana, nada mais apropriado do que repercutir isso com você. Primeiro, quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite aqui para a gente conversar. A primeira pergunta que eu te faço, Marcelo, é: em pleno 2019, a gente ainda precisar abordar isso aí. Falhamos enquanto sociedade, Marcelo, para debater esse assunto? Ah, Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É sempre necessário o espaço para que a gente fale a respeito do tema, que a gente volte a falar a respeito de racismo. Infelizmente, já respondendo a tua pergunta, a gente só fala sobre racismo no Brasil quando um grande incidente acontece ou quando chega ao mês de novembro, o mês da consciência negra. Eu acho que falhamos sim, justamente nesse ponto, né? Sabendo que somos uma sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente desigual, a gente não tem pautas para falar sobre o tema durante todo o ano. E eu acho que isso é o que mais influenciou para a gente chegar nesse ponto de uma quantidade muito grande de casos de racismo no futebol e fora do futebol. Pois é, e aí falando especificamente, baseado no nome, né, do observatório que fala do racismo no futebol, Marcelo, se tem uma impressão, pelo menos até hoje, de que a arena do esporte, a arena do futebol, é um ambiente livre. Quando eu pergunto livre, é livre para cometer esses e outros crimes, Marcelo? É essa a compreensão que tu também tem? Infelizmente sim. Infelizmente eu tenho. Infelizmente não. Eu tenho 46 anos e eu aprendi ao longo da minha vida que o futebol era um espaço onde eu poderia ir lá extravasar todas as minhas frustrações. Então, se alguma coisa de ruim estivesse acontecendo na minha vida, eu poderia ir para um estádio e lá gritar, lá xingar, lá extravasar. Lá era o espaço correto para fazer isso. E, infelizmente, isso se ainda continua na mentalidade de muitas pessoas, de muitos torcedores, que acreditam que dentro do arena do futebol eles podem cometer atos de violência, atos de discriminação, racismo, homofobia, xenofobia, que o esporte permite isso, que o futebol permite isso, que a arena do futebol permite isso. Só que eu não acredito nisso, eu não acredito que uma pessoa comete atos racistas dentro do estádio e depois, quando ele sai do estádio, ele é uma pessoa que não comete racismo ou que não tem o racismo dentro da sua mentalidade, dentro da sua cabeça. Eu não acredito nessa teoria. Mas é isso, infelizmente, como sociedade, a gente sempre acreditou nesse mito, né? Marcelo, repercutindo aí dos últimos anos do trabalho também do observatório, como é que está caminhando os registros de casos de racismo? Tem a questão também da injúria racial, que eu quero que você explique, porque são algumas diferenças, né? Como é que tem caminhado os registros desses casos dentro do campo e também no que envolve o entorno todo do espetáculo do futebol, né? Arquibancadas, em torno de estádio, enfim, como é que tu está avaliando? A gente avalia um crescimento, não é que seja uma avaliação, né? São os dados. Os dados do observatório, a gente monitorou em 2014 20 casos de racismo. Em 2015, nós monitoramos 35 casos de racismo. Em 2016, 25 casos. Foi uma curva, o ano que os casos diminuíram. A gente não tem uma explicação para isso, ainda não achou uma explicação. Em 2017, nós temos 43 casos de racismo. Em 2018, nós temos 44 casos de racismo. E em 2019, nós estamos em novembro, ainda tem muita rodada do Campeonato Brasileiro para acontecer. E nós temos 42 casos de racismo no futebol brasileiro. Nós temos 13 casos de brasileiros no exterior. E nós temos 5 casos de racismo
em jogos da Conmebol, né? Clubes brasileiros disputando uma competição sul-americana. Esses casos da Conmebol foram esse ano? Todos esses casos que eu citei, 42 Sim. no Brasil, 13 fora e 5 foram tudo esse ano, tudo em 2019. Entendi. Tudo em 2019. E quando eu falo em casos de racismo, aí é importante a gente alertar 2 pontos, né? Primeiro que na legislação desportiva, ela não faz distinção entre racismo e injúria racial, como é feito na justiça comum. Para o futebol, o artigo 243G, ele determina atos de discriminação. Então entra racismo, entra homofobia, entra preconceito ou xingamento contra as pessoas idosas, e tem uma série de preconceitos dentro desse artigo. Então ele não faz essa distinção, e o observatório, quando trabalha, também não faz essa distinção. Essa distinção ela é feita, por exemplo, nesse caso do final de semana do torcedor do Atlético, a justiça desportiva vai trabalhar como ato de discriminação, racismo. A justiça comum vai interpelar o torcedor como injúria racial. Então, a gente deixa sempre claro isso, né? O observatório trabalha com denúncias e chama essas denúncias de racismo, não faz distinção. E quando a gente cita esses números, é importante também lembrar que esses números são de denúncias feitas ou de divulgação de notícias pela mídia esportiva. Esses são os números que o relatório apresenta. Ou seja, a gente recebe muitas outras denúncias e também sabe de muitos outros casos, mas esses casos a gente não coloca no relatório e esses outros casos a gente não cita porque a gente não consegue atestar a veracidade desses casos, né? Então é muito importante que a gente sempre esclareça isso. São casos noticiados pela mídia esportiva e quando a gente trata de racismo, porque na base do problema é um problema racial, quando há um xingamento, né? Mas a justiça faz essa distinção entre racismo e injúria racial, que não é feita pelo observatório. Qual que é a opinião, na tua avaliação, o fim, até nem vamos ser tão assim utópicos, falar do fim, mas de uma redução drástica desses registros? É quando a CBF e a FIFA começarem a punir os clubes financeiramente? Qual é o teu entendimento para que esses números comecem a cair, Marcelo? Financeiramente, tanto FIFA como CBF já vem punindo. Observação, importante. Não na quantidade de casos que acontecem. Então, eu acho que é preciso ir além da punição financeira, é preciso, mas também é preciso que todos os casos, ou a sua grande maioria dos casos, sejam punidos os clubes. Por que os clubes? Porque a gente tem pouca ou quase nenhuma de clubes, de trabalho dos clubes no combate ao racismo. A gente tem pouca iniciativa dos clubes em identificar o torcedor que cometeu o ato de racismo. A gente tem pouca iniciativa dos clubes em trabalhar com o seu torcedor. Enquanto o clube não entender que isso é um problema seu, que o torcedor que está dentro da dependência do clube, ele está sobre responsabilidade do clube, e o clube, se ele identificar o torcedor, a gente até pode mudar essa questão da punição, mas hoje eu acho que é preciso punir cada vez mais forte os clubes para que esses comecem a trabalhar na questão da educação e conscientização dos seus torcedores. Enquanto isso não acontecer, os torcedores vão ficar sempre com essa falsa impressão de impunidade. E os clubes vão sempre se esconder atrás da desculpa que foi apenas um torcedor que não representa o clube. Entendo. Falando da questão da identificação, né, teve um outro caso que ele é razoavelmente recente, que foi o que sofreu o Mário Balotelli lá na Itália. E até olhando o conteúdo produzido aí pelo observatório, eu vi que o torcedor do time adversário ele foi identificado, punido e banido dos jogos da sua equipe, que é o Hellas Verona, se eu não me engano, até 2030. Isso é uma atitude exemplar de punição, Marcelo, ou poderia ter ido além disso? Isso é uma atitude exemplar de punição, principalmente porque ela partiu do clube. É
importante a gente ressaltar esse caso, e a gente tem outros casos com essa mesma atitude, que é uma atitude que partiu do clube, ou seja, o clube não colocou uma nota oficial dizendo que vai colaborar com a justiça e vai colaborar com a polícia. Não, o clube foi além. O clube mesmo identificou esse torcedor e o clube mesmo puniu esse torcedor. Porque o que a gente percebe no Brasil, na maioria dos casos, são notas oficiais dos clubes repudiando o que aconteceu, se solidarizando com o atleta, mas dizendo que vai ajudar a polícia ou a justiça. Não, eu acho que o clube precisa identificar o torcedor e não permitir que ele volte a frequentar o estádio de futebol. E aqui cabe um importante pronunciamento que aconteceu no Brasil, que foi do Santos, quando aconteceu o caso de racismo com o volante Fabinho, que joga no Ceará. O Santos, numa nota que lançou nas suas redes sociais, ele disse: se você é racista, homofóbico, xenofóbico, não queremos você torcendo para o Santos, não queremos você frequentando a Vila Belmiro. Eu acho que é um posicionamento importante dos clubes. Os clubes precisam agir desta forma, e não apenas colaborar com a polícia ou com a justiça, como se o problema não fosse do clube. Ou seja, né, trocando em miúdos por um ditado popular, cortar na própria carne, identificar, punir e mostrar que isso está sendo feito, né, Marcelo? Concordo plenamente. Quando o clube diz que vai colaborar com a polícia, com a justiça, ele está lavando as mãos, né? Entendo. Na verdade, ele mesmo pode identificar, porque isso não é difícil hoje nas arenas, não é difícil. É porque estamos falando, na sua maioria, de arenas que foram reformadas para a Copa do Mundo e que, entre suas reformas, tem um sistema de câmeras de alta resolução, que filma com uma longa distância, ou seja, é possível identificar visualmente esse torcedor preconceituoso, criminoso, né? Sim, com certeza. Não existe essa dificuldade que os clubes alegam. Então, que o clube tome essa atitude. Se o clube não quer judicialmente acionar, né, não quer acionar a justiça, não quer entrar nesse outro mérito, que o clube não permita que o torcedor entre nas dependências do clube, né? Ali o clube pode determinar quem ele quer que entre e quem ele quer que não entre. Eu acho que precisa partir do clube essas iniciativas. De uma maneira geral, Marcelo, os clubes brasileiros ainda são muito omissos, e aí nem falo só com os casos de racismo, homofobia, xenofobia, de uma maneira geral? Com certeza. Até trazendo um outro dado que acontece praticamente em toda a rodada do Campeonato Brasileiro, que é a violência, não só o Campeonato Brasileiro, mas jogos de futebol, os clubes também são omissos, né? De novo, a gente está falando de torcedores que facilmente podem ser identificados. Eu acho que o clube se omite quando ele diz isso, que vai esperar e vai ajudar a polícia e vai ajudar a justiça. Eu acho que a gente está sendo testemunha de uma mudança importante que está acontecendo no futebol. Eu vejo hoje alguns clubes se manifestando, alguns clubes sendo propositivos em ações, em ideias, mas ainda são clubes, o Bahia, são minoria. O Bahia para ti é um deles? O Bahia é o exemplo a ser seguido por todos os clubes, né? Pelo posicionamento que o Bahia vem tendo, e principalmente o posicionamento que o Bahia vem tendo quando acontece um problema no clube. Então, a gente teve um caso de machismo lá no Bahia, o Bahia montou toda uma estrutura para acolher novas denúncias e para prontamente ajudar as vítimas, né? Eu acho que é isso que os clubes precisam fazer. Não é difícil. A gente tem vários exemplos no Brasil e no mundo que isso não é difícil de ser feito. E o Observatório, além de denunciar, a gente tem uma certa expertise para ajudar os clubes a fazer isso. Então, a gente está sempre aberto ao clube que nos procurar e quiser informações, e quiser ajuda, consultoria, podemos dizer assim. A gente está à disposição, porque é preciso que os clubes façam alguma coisa. Hoje, como eu disse, a gente tem acompanhado mudanças. Essas mudanças, elas ainda estão atreladas à questão de marketing, à questão de redes sociais, pronunciamento dos clubes, falando sobre questões como a LGBTfobia, valorizando seus torcedores negros, valorizando as mulheres. Eu acho que isso é uma mudança, principalmente a gente entende, porque não são todos os clubes que vêm fazendo isso. É uma pequena ação, um post na rede social, mas a gente percebe que ela é difícil
porque não são todos os clubes que fazem. Os clubes costumam procurar o observatório para auxílio, para implementar algum tipo de política, ou isso não acontece com tanta frequência? Em 2019 a gente percebeu essa mudança. Em 2019 o trabalho do observatório está sendo muito valorizado pelos clubes, mas claro, né, a gente estava dizendo muito valorizado, mas na quantidade, digamos assim, de clubes da série A, B, C e D, seriam 80, a gente foi procurado até hoje por uns 10 clubes, é muito pouco. Ações práticas a gente conseguiu fazer apenas com Bahia, Grêmio, Inter, Juventude e Santos. Também é muito pouco. E também é importante lembrar para esses clubes que procuram o observatório é um projeto social e voluntário que precisa de ajuda para continuar existindo. Então, quando um clube procura o observatório, ele tem que entender que ele precisa dar uma contrapartida para o observatório. Afinal de contas, esse trabalho do observatório que vem provocando a sociedade a cada vez mais falar sobre racismo no futebol. Né? Bom, para quem não sabe, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol está sediado em Porto Alegre, né, Marcelo? Conta isso, um pouquinho está sediado em Porto Alegre. Da história de como surgiu a ideia do observatório. O observatório surgiu em 2014, logo após aqueles casos de racismo com Márcio Chagas, Tinga e Arouca, que chamaram muito a atenção da sociedade brasileira. Eles foram logo no início do ano, ali por março, abril, e chamou muita atenção da sociedade brasileira, principalmente porque era ano de Copa do Mundo, e o Brasil vendia para o mundo inteiro que era um país onde todas as raças viviam em harmonia, e tinha no futebol brasileiro um exemplo do mito da democracia racial. E aí, quando acontecem esses casos de racismo, ele chama a atenção do governo, que leva Márcio Chagas e o Tinga para conversar, que pensa em diversas ações de combate ao racismo, e aí surge o observatório, aí surge essa ideia que me ocorreu quando eu comecei a pesquisar sobre incidentes racistas no futebol e não encontrei dados, né? Eu não encontrei um histórico de casos, eu não encontrei um histórico que me contasse as punições aos casos de racismo. Eu sempre encontrava os mais graves, como se um caso pudesse ser mais grave que o outro. E aí o observatório nasce com essa ideia de monitorar e divulgar os casos de racismo, para que a sociedade entenda que não são casos esporádicos, né? São casos frequentes que, por exemplo, se a gente pegar 2019, que nós temos 42 casos até agora, nós temos praticamente um caso por rodada no Campeonato Brasileiro. Caramba, isso é chocante, Marcelo, isso que está trazendo para a gente. E mais chocante, tá? O outro dado mais chocante. Nós temos 42 casos de racismo no futebol brasileiro, 13 casos são no Rio Grande do Sul. 13 casos de 42 em 2019 são no Rio Grande do Sul. E esses casos registrados em todas as séries do Campeonato Brasileiro? A gente traz nessa amostra de casos, casos do campeonato brasileiro, campeonato regional, caso de torneios amadores, de torneios sub-20, de torneios de categorias inferiores, né? Sub-20, 17, 15, 14, porque a gente tem casos de racismo em categoria sub-11, por exemplo, de mãe e pai que vão para o alambrado xingar juízes negros e outros atletas negros. Então, nessa amostragem que o observatório tenta fazer, porque eu entendo que esses casos são apenas uma amostragem, a gente traz casos de todos, aonde tem um caso no futebol, a gente traz. Então, a gente tem casos no futebol amador, tem casos nas categorias de base, tem casos em todas as séries de Campeonato Brasileiro, seja, por exemplo, a gente tem casos em regionais, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, Alagoano, Pernambucano. Então é uma amostragem falou em futebol, rolou uma bola, teve um caso de racismo, a gente tem conhecimento, a gente traz ele à tona, cobra punição e coloca ele depois no nosso relatório. Eu não sei se tu tem essa informação, Marcelo, mas esses casos registrados, como é que estão o andamento dessas situações? São pontos levados adiante na justiça, com registros de ocorrência? São casos que acabam morrendo no campo? A gente acompanha mais o desdobramento dele na justiça desportiva. Por dois motivos. A justiça esportiva ela tem 60 dias para julgar um caso,
para o campeonato não parar, então ela precisa ser rápida. E que casos que acontecem fora do futebol, eles demoram muito tempo na justiça para ter uma decisão. O caso do Márcio Chagas, por exemplo, em 2014, foi ter uma decisão definitiva agora em 2019. Então, para a gente poder fazer esse registro de casos punidos e julgados, a gente tem que trabalhar no futebol onde é mais célere esse julgamento. Mas é importante ressaltar, por exemplo, que em 2014, quando houveram 20 casos de racismo, a gente teve 9 casos mais ou menos julgados, tá? De lá para cá os casos aumentaram e o número de casos julgados, eu não digo nem punidos, julgados, nunca chegou a esse número de 9. Ou seja, os casos vêm aumentando e o julgamento de casos de racismo no futebol pela justiça desportiva vem diminuindo. E é possível atribuir um motivo para que isso esteja acontecendo? É possível, e um dos entendimentos que a gente tem é que falta consciência para os árbitros do que de fato está acontecendo dentro do campo. Um exemplo disso é o caso do Tyson, né, na Ucrânia, onde o caso era de racismo, o juiz já tinha parado o jogo antes, as equipes já tinham saído do campo antes dele expulsar o Tyson. O Tyson é convencido a retornar para o jogo, e quando o Tyson volta para o jogo, o Tyson revida a agressão e o Tyson acaba expulso. Ou seja, o juiz não entendeu nada do problema. Ele não entendeu nada do que está acontecendo, do que é o racismo e como o racismo influencia no emocional das pessoas negras. E aí o que a gente fala, trazendo para o Campeonato Brasileiro, trazendo para a falta de punição, a maioria dos casos não são colocados em súmula nem quando um jogador denuncia o caso. O juiz muitas vezes não coloca em súmula porque ele disse, ou ele diz que ele não viu o incidente acontecer. Bom, se o atleta denunciou, coloca em súmula. Depois a justiça vai dizer se aquela manifestação do atleta vai ser punida ou não, se achar elementos para punição. Mas é preciso esse entendimento dos árbitros, ao menos colocar em súmula. Os árbitros relativizam a situação? Também. Entendo, tá certo. 11 horas... Essa questão... 11h46, Marcelo Carvalho, diretor executivo aqui do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, falando conosco hoje aqui no Lance Esportivo. Alguns recados aqui na nossa live do Facebook. Marcelo, a Bea Trentin dizendo que racismo é um absurdo. A Lisete Calone trazendo um relato aqui. Infelizmente isso acontece em vários esportes, não só no futebol. O que deveria ser um momento de alegria, de descontração, de incentivo aos atletas, principalmente na base, acaba sendo um momento de tristeza e de reflexão para tentarmos modificar essa mentalidade de alguns torcedores, como tu falava, inclusive pais, de que atletas querem apenas jogar e mostrar seus talentos. Triste realidade da discriminação em todos os sentidos. São alguns dos recados aqui da live. Também temos a participação de outras pessoas, a colega Dani Polidoro, Gerson Ruxo, a Cíndia Giacomelli, o Ney Francisco, a Ale Vergani, são as pessoas que nos acompanham aqui no Lance Esportivo de hoje. Marcelo, o nosso tempo está acabando, mas eu quero te perguntar também, porque tu falou que tem dados, monitoramentos de casos de racismo com atletas no exterior. Esses casos, eles são mais frequentes naqueles países mais nórdicos da Europa, situações como Ucrânia, a Rússia, e eu te pergunto isso porque não basta só o caso do final de semana envolvendo o Tyson e o Dentinho, como tem o caso do Malcolm e o Zenit da Rússia, que teve uma manifestação quase que institucional de sua torcida não aceitando atletas negros. São aí frequentemente os registros desses casos, Marcelo? A princípio, o que a gente tem observado, monitorado de denúncia, sim. A gente tem observado uma grande quantidade de casos no leste europeu e a gente tem observado uma grande número de denúncias na Itália e na Inglaterra. A diferença da Inglaterra para os outros citados é que lá a gente está vendo mais punição, a gente está vendo mais trabalhos de conscientização, de educação dos torcedores. Mas o que a gente recebe de informação, o que a gente monitora de informação, a gente tem realmente, de fato, um problema no leste europeu, na Itália e na Inglaterra. Tá certo. 11h49.
Bom, para quem não conhece o trabalho do Observatório, Marcelo, por favor, deixa os caminhos aí, as redes sociais, para saber um pouquinho mais, conhecer um pouco mais dessa realidade que, né, é triste, mas que precisa ser falada, precisa ser discutida. E me somo aqui a manifestação do Tyson, né, e de tantos outros, que não basta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista. E eu deixo aqui o canal aberto para ti, Marcelo, para divulgar um pouquinho mais do trabalho do Observatório. Bom, em primeiro lugar, eu quero convidar todas as pessoas, né, para que visitem o site do Observatório, encontrar notícias. Lá você vai encontrar histórico do futebol brasileiro, histórias da inserção do negro no futebol brasileiro. Afinal de contas, o futebol brasileiro nasce racista e elitista, e a inserção dos negros ela vai acontecendo aos poucos. Então, no site do Observatório você vai encontrar notícia, história, curiosidades. Visite o site do Observatório, observatórioracialfutebol.com.br. Nós estamos também no Twitter, OB Racial Futebol. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube, Observatório Racial Futebol. Em todos os nossos canais a gente está sempre falando sobre a questão do racismo, está sempre denunciando casos de racismo, também trazendo história, curiosidades, trabalhos que vêm sendo feitos por jornalistas e estudantes que vêm apontando o racismo, que vem apontando o mal que o racismo causa na nossa sociedade. Então, convido todo mundo a visitar nossos canais, a interagir, criticar, sugerir. A gente está sempre aberto ao diálogo. Eu acho que é sempre importante a gente conversar sobre essa questão, esclarecer dúvidas. E também convido todo mundo a vestir o boné do Observatório, a camiseta do Observatório. Esses produtos estão sendo usados, o Roger e o Marcão usaram no Bahia Fluminense. A gente usa esse material para divulgar a ação, né, porque está escrito nas costas, chega de preconceito, e também esse valor das vendas serve para que a gente consiga fazer a manutenção do projeto. É um projeto voluntário, a gente não recebe verba de nenhuma instituição, então a gente precisa que entre algum recurso para que a gente consiga dar sequência nesse trabalho tão necessário, infelizmente. Marcelo, foi um prazer ter conversado contigo, sucesso aí na caminhada do Observatório, e fica o desejo, né, que a gente possa voltar a conversar, mas daí voltar a conversar sobre pautas positivas, sobre, se Deus quiser, uma situação diferente. Eu agradeço e, infelizmente, a gente está aqui falando de racismo, mas a gente está aqui falando de racismo, afinal de contas, a gente precisa lutar. E como disse o Tyson, a frase da Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Afinal de contas, o mundo precisa de atitude. Vamos sempre nessa luta, chega de preconceito. Valeu, Marcelo, um abraço e até a próxima. Abraço. Valeu, Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, falando desses casos registrados aí no último final de semana na Ucrânia, em Minas Gerais, mas como bem disse o Marcelo aí, registrados, infelizmente, de uma maneira muito frequente em vários locais do Brasil.